Queridos, a nossa pergunta aqui principal é a seguinte: qual é o significado espiritual das epidemias? É claro que essa palavra epidemias, epidemias, não existe na Bíblia. Nós temos o equivalente a isso na Bíblia, é aquilo que os textos sagrados chamam de peste ou de praga. Então nós podemos nos perguntar qual é o significado espiritual então dessas pestes, dessas pragas, quando nós olhamos para os textos bíblicos. Em primeiro lugar, a gente precisa ter claro que as pragas, as pestes, as epidemias, as doenças, de um modo geral, na Bíblia, elas são consequências do pecado do homem, do rompimento da humanidade com Deus, que ocorreu desde o Gênesis lá, o que a gente chama de pecado original, algumas tradições de pecado original, esse rompimento da humanidade com Deus. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter absolutamente claro isso. Gênesis 3,17, por exemplo, Deus falando: maldita será a terra por causa de ti, depois que o homem pecou. E isso envolve também, naturalmente, doenças que ocorrem no curso natural das coisas, que estão em todo lugar, que atravessam as épocas, os séculos na história humana. Então, isso é consequência, em primeiro lugar, desse pecado. E Deus disse: maldita será a terra por causa de ti. Até mesmo no Novo Testamento, em Romanos 8, a partir do versículo 18, Paulo está dizendo: há uma ardente expectativa da criação é do mundo, do universo, que espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Do que ele está falando aqui? A criação ficou sujeita à maldade, ficou sujeita à vaidade. Do que ele está falando? Por causa do que a sujeitou. O que a sujeitou? Quem a sujeitou? O ser humano, com o pecado, sujeitou a criação à vaidade, ao pecado. E agora até a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a consumação do reino de Deus. E ele continua: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então perceba que Paulo está dizendo: tudo isso que a natureza, as catástrofes climáticas, os tsunamis, terremotos, pestes, doenças, tudo isso é a criação gemendo, a criação em crise, por conta daquilo que a sujeitou, por conta do pecado do homem que corrompeu a natureza. E aguarda, por isso, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. Então nós falamos, inclusive, no nosso curso de formação ministerial, em 2018, eu passei os números absolutamente terríveis de guerras, de fome na história da humanidade. Números assombrosos. E eu não tinha passado os números das pestes, que foi o que eu fiz na palestra passada, que conseguem ser maiores e piores que os números das guerras durante a história da humanidade. E tudo isso, fome, guerra, peste, são consequências imediatas do rompimento da humanidade com o Criador, da sujeição da humanidade ao pecado do mundo, do universo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter muito claro: tudo isso, no final das contas, de uma maneira geral, é consequência do pecado, da queda, do rompimento do homem ter virado as costas para Deus. Primeiro lugar, básico. Mas as pragas, as pestes, elas também têm um significado específico nas Escrituras, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. A palavra, por exemplo, peste, praga, ela aparece mais de 300 vezes na Bíblia. E há dezenas e dezenas de passagens fazendo menções a pragas, a pestes que aconteceram.
E eu quero comentar sobre algumas das principais passagens bíblicas com você que mencionam essa questão das pragas, das pestes. E hoje, como não vai dar tempo de a gente fazer um estudo extensivo, hoje eu quero só falar de algumas passagens que estão no Pentateuco, nos primeiros 5, porque são muitas passagens. Então, só nos primeiros 5 livros da Bíblia eu quero abordar aqui com vocês, analisar com vocês essas passagens e a gente tirar algumas reflexões para a nossa situação hoje. Então, claro, em primeiro lugar, uma das passagens mais famosas sobre isso, do Êxodo, as pragas do Egito. O povo hebreu, todo mundo conhece a história, o povo hebreu ficou escravizado por 400 anos no Egito, Deus levantou Moisés, Moisés foi reivindicar para Faraó, para libertar o povo, Faraó resistiu, e aí vieram, por ordem de Deus, as 10 pragas do Egito, né? As águas se transformaram em sangue, depois as rãs, a praga das rãs, depois os piolhos, né? Carrapatos, ou né, as traduções vão mudando. Depois veio as moscas, as mortes dos animais, as úlceras, chuva de pedra, gafanhotos, escuridão por 3 dias, depois por fim a morte dos primogênitos. Então a gente percebe pestes no meio dessas pragas, principalmente ali na parte da morte dos animais, na praga das úlceras também que atingiram as pessoas, né? Que é uma peste também que se alastrou ali. E por fim também na morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos, apesar de se falar do anjo destruidor que matou os primogênitos, mais à frente na Bíblia nós vamos perceber que isso muito bem pode ter sido uma peste que aconteceu, uma peste de ordem sobrenatural, por isso associada com o anjo, mas uma peste, e depois a gente vê uma outra passagem que dá a entender isso. Mas o fato é que houveram essas 10 pragas. E a pergunta principal seria a seguinte: qual o propósito dessas pragas, Ricardo? Né? Por que elas aconteceram? E tem várias passagens bíblicas, vários textos bíblicos que revelam os propósitos dessas pragas no Egito, principalmente. E o próprio texto de Êxodo revela parte desses propósitos. Então, por exemplo, Êxodo 7, 3 e 4, eu vou ler para vocês aqui. Uma passagem que revela um pouco o propósito dessas pragas. Diz o seguinte: eu, porém, Deus falando, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Veja, o que nós aprendemos aqui só com essa passagem. Primeiro, que as pragas ali no Egito, incluindo pestes, são juízos de Deus. Primeira coisa. Mas não só isso. Nós aprendemos também que as pragas, naquelas circunstâncias, são sinais e maravilhas. É o que o próprio texto diz. Vou ler de novo ali essa parte. Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então são sinais e maravilhas. Para quem? Para todos, mas principalmente para o povo hebreu. Para o povo de Deus. Lembra nesse contexto, o Êxodo no início da Bíblia, o que está acontecendo ali? Deus está se revelando para o povo. Esses sinais e maravilhas é para mostrar quem ele é. Ele não é conhecido ainda entre o povo. Largamente. É para mostrar o seu caráter, o seu poder, a sua majestade. Então tem um propósito de se revelar ao povo. E nós vemos isso, por exemplo, lá em Abacuque, na oração de Abacuque, por exemplo, que ele começa a falar da majestade, do poder de Deus na sua oração, e ele diz assim: adiante dele vai a peste. E por que ele está dizendo isso? Porque para mostrar esse Deus grandioso, terrível,
que controla inclusive as pestes. E ali no contexto de Abacuque é para chegar depois e dizer, ele começa a falar isso a partir do texto que fala: Deus está no seu santo trono, calem-se diante dele toda a terra. Então as pestes têm essa propriedade, vamos dizer, de mostrar a majestade e o poder de Deus e todos se calarem porque são impotentes perante ela. Então aqui as pragas do Egito também têm o propósito de mostrar os sinais, maravilhas de Deus para o seu povo, para se revelar, mostrar o seu caráter, o poder, a sua majestade, mas também de revelar a pequenez humana, de revelar a inutilidade dos ídolos, porque quem conhece essa história do Êxodo sabe da relação entre as pestes, as pragas e os deuses egípcios, Então há uma relação entre as duas coisas. Então Deus mostrando também a inutilidade dos ídolos, que há somente um Deus. Então, resumindo, nós percebemos que o propósito dessas pragas do Êxodo são dois: juízo em primeiro lugar, mas em segundo lugar tem um propósito pedagógico. Esses sinais e maravilhas são sinais e maravilhas para revelar a Deus quem Ele é, para revelar a pequenez humana, o poder de Deus e a inutilidade dos ídolos. Mas veja, essa passagem, somente lendo essa passagem, pode nos levar erroneamente a acreditar que as pragas, as pestes, são juízos de Deus somente sobre os pagãos. E não pode haver algo mais distante da realidade se nós olharmos o resto da história bíblica do Antigo Testamento. Porque não precisa ir muito longe, quando nós chegamos em Êxodo 32, 35, vocês conhecem a história, o povo está no deserto, atravessando em direção à terra prometida, e eles constroem um bezerro de ouro. Lembram dessa passagem? E qual é o final dessa história? Deus feriu o povo com peste. Por qual razão Deus fez isso? Por causa da idolatria. Eles já tinham os 10 mandamentos nessa altura. E lá nos primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, ídolos. E o que eles fizeram? Exatamente o oposto. Criaram uma imagem de escultura para adorar, caíram na idolatria e foram afligidos pela peste. E nós vamos ver isso explicitamente dito em Levíticos 26, quando Moisés está ali falando segundo as tábuas da lei e resumindo os mandamentos. Vai dizer no versículo 1, repetindo os mandamentos: não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem estátua para vos inclinardes. E lá no versículo 15 e 16 ele continua: se rejeitardes os meus estatutos, então porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, que consomem os olhos e atormentam a alma. Do que ele está falando aqui? O que é isso? Tísica. Tísica é o que nós conhecemos hoje como tuberculose, uma das maiores pestes da humanidade que matou bilhões de pessoas, mesmo antes já existia, mas depois de ser descoberta, em um século matou 1 bilhão de pessoas ainda. A febre ardente. Não é possível ter a mínima ideia do que seja isso, porque pode ser uma gripe, uma epidemia de gripe, como já tivemos muitas na história. Pode ser uma febre amarela, pode ser uma febre tifoide, pode ser malária, qualquer coisa que produza febre, mas que é grave.
Então, no texto de Levítico está dizendo: se vocês seguirem a idolatria, rejeitardes os meus estatutos, vai haver pestes entre vós. Então veja, Israel também estava sujeito ao juízo de Deus. Não era exclusividade dos pagãos. Se Israel se tornasse como os pagãos, idólatras, era uma coisa ainda mais grave, porque eles conheciam, eles tinham a revelação, eles tinham os mandamentos. Era ainda uma coisa mais grave. E por isso o juízo de Deus não fazia distinção entre eles, que eram o povo de Deus, ou entre os outros povos pagãos, quando eles seguiam exatamente as mesmas coisas que os povos pagãos. A idolatria. Mas veja, esse texto vai além. Porque na sequência, Levítico 26, lá pelo versículo 24 a 26, ele vai dizer o que vai ocorrer se não houver arrependimento. Arrependimento. Ele diz, abre aspas, se não vos converterdes, eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntado serei nas vossas cidades, então enviarei a peste sobre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. E ele continua, quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Veja o que ele está dizendo. Que ele vai trazer, se não houver arrependimento, não vai ser só a peste que vai vir. O que vai vir? O que ele disse? Vai vir a espada, vai vir a peste, vai vir a servidão e vai vir a fome. Preste bem atenção nessas 4 palavras: espada, peste, servidão e fome. São as 4 formas do juízo de Deus que vai ser bastante repetido ao longo do Antigo Testamento e principalmente pelos profetas. Espada, peste, servidão e fome. Isso vai vir quando? Quando vocês desobedecerem, forem idólatras e não se arrependerem. Espada quer dizer guerra. A peste, epidemias. A servidão, a escravidão que os outros povos iriam submetê-los, né, a opressão econômica. E por fim a fome, a miséria. 4 formas do juízo de Deus que vão se repetir no Antigo Testamento. Alguém podia perguntar, isso quer dizer então que todas essas manifestações, né, espada, guerra, epidemias, escravidão, fome, são juízos de Deus? Eu digo para vocês não, porque aí você está fazendo uma generalização indevida. Não é isso que o texto está ensinando. Nem todas essas manifestações são sempre juízos de Deus, mas o que o texto está ensinando é que todo juízo de Deus no Antigo Testamento se manifesta dessa forma. Ou seja, toda vez que isso acontece, todo mundo tem que parar e pensar sobre a sua vida. Porque pode ser, sim, o juízo
E no Antigo Testamento os profetas iriam esclarecer se era ou não. Então não faça generalizações precipitadas, mas isso nos dá sim fundamentos para toda vez que isso acontece, a gente ter isso pelo menos no horizonte, isso em vista, não descartar essa possibilidade. E reforçando aqui, qual é a razão mesmo desses juízos todos que nós vimos até aqui? Qual é a razão? Por qual razão eles acontecem? Lembram? Idolatria. Idolatria. E aí nós podemos fazer uma pergunta. É só pela idolatria que vem o juízo de Deus no Antigo Testamento? É só pela idolatria? E a resposta é não. Não. Por exemplo, nós vemos o juízo de Deus no Antigo Testamento em razão da rebeldia. Que a rebeldia provoca a ira e o juízo de Deus. Lembra do texto lá de Números 11:33? O povo começou a reclamar, também no Êxodo, no deserto, o povo começou a reclamar porque não tinha carne para eles comerem. Não tinha carne para fazer churrasco no deserto, atravessando o deserto para a terra prometida, e no Egito eles tinham carne. E veja como Deus ainda é paciente. Deus mandou codornizes para eles fazerem um churrasco de frango, de codorna. Mas aí eles estavam lá com a carne entre os dentes da codorna e depois de um tempo começaram a reclamar que só comiam carne de codorna. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu e houve, abre aspas, uma grande praga, fecha aspas, no meio deles. E aí eu pergunto, por que essa praga? Por causa da rebeldia, por causa da petulância deles, por causa da dura cerviz deles, que foram libertos do Egito, estavam caminhando rumo à terra prometida e reclamando e colocando o dedo na cara de Deus. Por causa da altivez, da falta de humilhação, por causa da rebeldia do povo. Veio a praga. E não é só nessa situação. Lá em Números, se você continuar lendo o livro de Números, chegar no capítulo 16, por exemplo, você vai ver a rebelião de Corá. Corá e um grupo de pessoas, um dos israelitas ali no meio do povo, no deserto, se rebelaram contra Moisés e Arão, que estavam dirigindo o povo. E começaram uma rebelião para derrubar Moisés e Arão. E para quem conhece o texto bíblico, depois ali do meio da confusão, o chão se abriu e 250 morreram que estavam fazendo essa rebelião. Mas o pior vem depois. Depois que isso aconteceu, veja, o chão se abriu, uma ação divina, 250 morreram. Você sabe o que o povo disse? O povo de Deus, entre aspas, disse para Moisés e Arão: vocês mataram o povo de Deus. Que é isso? Vocês fizeram o chão abrir e mataram o povo de Deus, o povo escolhido. Gente, cuidado com o povo. Muito cuidado com o povo, entre aspas. Povo
Não é voz de Deus coisa nenhuma. O povo foi quem mandou soltar Barrabás e crucificar Jesus. O povo. É mais fácil a voz do povo ser a voz do outro lado do que a voz de Deus. Foram lá confrontar Moisés e Arão. Vocês mataram o povo de Deus. E diante disso, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu. E houve uma praga no meio do povo. E eu quero ler para vocês esse texto aqui, porque depois eu quero voltar para ele, porque ele tem algumas coisas importantes para a nossa reflexão. Deixa eu achar aqui para vocês. Lá, Números, 16, capítulo 41. E no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, veja, eles tiveram que fugir do povo. Repentinamente, a nuvem a cobriu e a glória do Senhor cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Isso mesmo que vocês ouviram. Deus falou: saia do meio desse povo para que eu acabe com eles imediatamente. Mas o texto diz que eles, Moisés e Arão, se prostraram com o rosto em terra e Moisés disse a Arão, presta atenção, pegue o seu incensário e ponha incenso nele com fogo tirado do altar e vá depressa à comunidade para fazer propiciação por eles, propiciação de pecados, porque saiu grande ira da parte do Senhor. E escuta, e a praga já começou. E aí o texto continua dizendo: e Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. E a praga já havia começado entre o povo, mas Arão rapidamente ali, né? Não está escrito rapidamente, mas Arão ofereceu um incenso e fez propiciação por eles. E Arão se pôs entre os mortos e vivos e a praga cessou. E o texto termina dizendo que foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Irmãos, 14.700 pessoas morreram nesta praga por causa da rebeldia, por causa da petulância deles, por causa da dura cerviz. 14.700 pessoas. Mas eu quero continuar aqui a pergunta. Há ainda outros motivos pelo qual vem o juízo de Deus? Além da prostituição, além da idolatria
e além da rebeldia, sim, a prostituição. Também a prostituição atraiu o juízo de Deus em forma de pestes e pragas nos textos que nós lemos no Pentateuco. Por exemplo, Números 25 tem a história de Balaão e Balaque. Talvez alguns de vocês conheçam essa história. E é uma história muito interessante. Porque Balaão era um profeta, mas era um profeta que não vivia em Israel. Haviam profetas que não eram de Israel? Haviam. Isso é bem interessante, não cabe aqui a gente discutir agora, mas haviam. E profetas genuínos, que realmente tinham revelações de Deus. E esse Balaão era um deles. Só que Balaão era um cara que eu chamo de profeta mercenário, porque ele vendia os seus serviços proféticos. Ele tinha um dom profético. E ele, ao que tudo indica, a Bíblia não diz claramente sobre isso, mas ao que tudo indica, ele vendia os seus serviços religiosos, porque Balaque, que era uma autoridade ali dos Moabitas, queria destruir Israel e foi contratar os serviços de Balaão, serviços proféticos, serviços religiosos. E aí qual era o serviço que ele queria contratar de Balaão? Ele queria que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Jogasse uma praga neles. Algum encantamento, alguma praga, maldição sobre eles. Balaque, aparentemente muito religioso, acreditava na ação dos deuses aí e chamou o profeta para fazer isso. Porque ele não acreditava que podia vencer a batalha contra os israelitas. Batalha militar. E aí Balaão hesitou, mas depois foi, mas disse o seguinte: eu vou ter que consultar a esse Deus dos israelitas, porque eu conheço esse Deus. Balaão chama até pelo nome Jeová. Balaão conhecia esse Deus. E ele sabia que contra esse Deus ele não podia fazer nada sem consultá-lo, porque podia sobrar para ele. E Balaão consulta a Deus e Deus responde a Balaão. E diz o seguinte: olha, você não vai amaldiçoar esse povo. Você vai voltar lá para Balaque e vai abençoar o povo de Israel na frente dele. E Balaão fez isso durante 3 vezes com Balaque. Toda vez que Balaque mandava ele amaldiçoar, ele abençoava Israel. E aí chegou um momento que ele disse para Balaque o seguinte: olha, esse Deus, nas minhas palavras, não é como os outros. Israel é protegido por esse Deus. Nesse povo não pega encantamento. É isso que ele diz com essas palavras. Nesse povo não pega encantamento. Não pega praga. Não adianta fazer isso. Eu não tenho escolha. Irmãos, olha que bênção, nós somos um povo protegido por Deus. Nós somos um povo que não pega praga, não pega encantamento. Pode fazer trabalho, pode fazer o que for, não pega. Mas calma, não diz aleluia ainda não. Porque essa proteção não é absoluta. A história de Balaão não termina aí. Não deu certo a maldição. Balaão foi para a terra dos midianistas. Passou-se um tempo. Os moabitas continuaram assediando Balaão para ele falar alguma coisa que pudesse fragilizar os israelitas para que eles pudessem atingi-los.
E aí Balaão acabou falando mais do que devia, né? Depois a gente vai ver no texto, mas acabou falando. E sabe o que ele disse? Basicamente o seguinte: amaldiçoar esse povo não dá. Jogar praga não dá. Mas o Deus deles é um Deus santo. E eles têm que ser santos também. Se vocês conseguirem fazê-los pecar, essa proteção do Deus deles vai cessar. E vocês nem precisam fazer nada, porque o próprio Deus deles vai fazer. Eu estou vendo que vocês têm mulheres bonitas aqui. E aí houve uma armadilha feita pelos moabitas, pelos midianitas, junto com Balaão, para que as mulheres seduzissem os israelitas, os líderes dos israelitas, as mulheres moabitas e midianitas. E eles caíram na armadilha. E eles se prostituíram com as mulheres moabitas, midianitas. E a Bíblia diz que depois disso houve uma praga, uma peste que se espalhou. Então veja, essa proteção não é absoluta. Nenhuma praga chegará na tua tenda é uma coisa relativa. Você está vivendo como um pagão ou você está vivendo como um cristão? Você está vivendo como o mundo ou você está vivendo como o povo de Deus? Os cristãos estão mais amoldados ao mundo ou ao reino de Deus, à santidade de Deus? Essa é a questão. Não existe essa proteção absoluta. Ah, você é povo de Deus, nada vai te acontecer. Depende. Depende de que tipo de povo de Deus você é. Depende se você é povo de Deus só no papel, só na boca, na palavra. E aí a história, para terminar a história, o povo, os líderes, Moisés, Arão, perceberam que aquela praga não era natural. E aí eles acabaram matando todos os líderes que se prostituíram. E a Bíblia diz que Finéias estava havendo uma prostituição, inclusive dentro do templo, com ídolos dos moabitas. E Finéias pegou a lança e atravessou os dois que estavam se prostituindo no templo, e a praga cessou. Então veja as razões do juízo de Deus até aqui. Nós vimos os textos principais aqui do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E as razões até aqui são idolatria, rebeldia e prostituição. E é interessante que esses pecados se interrelacionam, né? 1 Samuel 15, 23, a rebelião é como um pecado de feitiçaria, idolatria. E a própria idolatria e a prostituição são relacionados constantemente na Bíblia. A idolatria é considerada como uma prostituição espiritual, frequentemente na Bíblia.
Então, por esses textos, nós concluímos que as pestes, pelo menos no Pentateuco, representam o juízo de Deus. E o juízo de Deus vem por qual razão nesses primeiros livros da Bíblia? Por conta da idolatria, por conta da rebeldia, por conta da prostituição. E depois, quando nós avançarmos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, também vamos ver outras razões, mas por enquanto basta a gente chegar nessas razões. Então, a partir daqui, a gente pode refletir um pouco. Esses textos bíblicos já começam a nos dar subsídios para entender a nossa situação presente do ponto de vista espiritual. E é assim que eu quero terminar agora com vocês. Primeira coisa que nós poderíamos perguntar: é juízo de Deus sobre a terra? E eu respondo para vocês que não é possível afirmar com certeza. Porque, embora o juízo de Deus seja exercido na forma de guerra, de peste, de fome, de servidão, nem todas essas situações implicam necessariamente juízo de Deus. Então é cedo para falar a respeito disso. Mas o que eu digo é que num evento de proporções mundiais, isso dificilmente pode afastar uma intervenção divina, que Deus está agindo. Seja fazendo juízo ou com outros propósitos, mas Deus está agindo e está agindo com uma razão. E pelos textos bíblicos é bastante provável, tem uma probabilidade significativa que também seja exercendo juízo sobre a terra. Não dá para descartar isso. Não é nem um pouco incompatível com a história bíblica se admitir isso. Então, primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Caso seja juízo, por quais razões seriam? Há razões no mundo que poderiam justificar uma ação de Deus assim? E eu não pretendo aprofundar nisso agora, porque a gente nem sabe a primeira pergunta ainda, mas eu podia colocar uma questão para você. Nós vimos que o juízo vem pela idolatria, só para se basear por esses textos bíblicos, pela idolatria, pela rebeldia, pela prostituição. E eu digo, no nosso mundo não tem nenhuma dessas coisas, né? Não acontece nada disso, não tem nenhum desses elementos no nosso mundo hoje, né? Nos nossos estudos futuros eu quero passar algumas informações para vocês a respeito dessas coisas, desses pecados, no nosso mundo hoje, que vão deixar vocês de cabelo em pé. Então não se preocupe, o que não falta são razões no mundo e entre o chamado povo de Deus também, que poderiam justificar. Nós dependemos da misericórdia de Deus. Agora, razões, você pode ter certeza que há muitas. Agora eu queria chamar a atenção para fechar nossa meditação no que nós não enfatizamos nesses textos. O que eu não enfatizei nesses textos aqui que nós lemos. Que é o que interrompeu essas pestes. Ou o que interrompe essas pestes, essas pragas. Alguém quer arriscar? Alguém prestou atenção nos textos que nós lemos e prestou atenção no que interrompia ou interrompe ou interrompeu cada uma dessas pestes? Levítico 26, ele diz: se não vos converterdes.
se vocês não se arrependerem. Vai ser 7 vezes pior. E é por isso que nesse texto de Números 16, da rebelião de Corá, você viu Moisés correndo para fazer a expiação dos pecados, para interromper a praga. Porque o que interrompe a praga, a peste, o juízo em todos esses textos é o arrependimento, é a conversão. E eu achei muito interessante, irmãos, as semelhanças desse texto de Números 16, da rebelião de Corá, com a nossa realidade hoje. Porque você reparou o que Moisés disse para Arão? Mesmo estando longe do povo, eles estando na tenda, o povo estando afastado, ele disse para Arão o seguinte, depois que falou com Deus: a praga já começou. Antes dela se espalhar, ele disse para Arão, depois da comunicação dele com Deus, a praga já começou. E eu acho interessante isso comparando com hoje, porque hoje também hoje em dia nós tivemos o conhecimento da praga antecipado. No início. E muitos estavam dizendo exatamente isso. Olha, já começou. E isso há um mês atrás. Começou na China. Já começou. Depois saiu da China, foi para a Europa. Olha, começou na Europa. Depois saiu da Europa, foi para os Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos. E depois saiu, veio para cá. Começou no Brasil. E isso não faz poucos dias. A praga já começou. Tivemos um conhecimento prévio que nos possibilitou mobilizar a ação. E também achei muito interessante porque, a partir desse conhecimento prévio de Moisés, ele saiu desesperado para impedir que a praga se espalhasse. Ele correu para Arão e falou: rapidamente corre e vai lá fazer a apropriação, porque a praga já começou, está se espalhando. Toma as providências logo. Assim como está acontecendo no mundo hoje. O mundo correndo para tomar as providências porque a praga já começou e está se espalhando. Então, muito semelhante esse texto com o que está acontecendo hoje. Mas em terceiro lugar aqui, o que Moisés, que representa aqui aquele que conhece as razões espirituais por trás daquilo, e o mundo hoje, por outro lado, que representa o povo lá, que estava sendo afligido pela praga, que não conhece as razões espirituais. O que Moisés e o mundo fazem para impedir o espalhamento são ações completamente diferentes. O que o mundo por aí está fazendo? O
O que o mundo está fazendo hoje? Responda. Está construindo mais hospitais? Está fabricando mais leitos? Está comprando mais respiradores? Está procurando adaptar estádios para receber pessoas doentes? Está procurando aí desesperadamente um medicamento que possa atenuar o efeito da gripe até encontrar uma vacina? Estão procurando a vacina, testando. Estão propondo medidas de isolamento horizontal, vertical, diagonal, distanciamento social para ganhar tempo, etc, etc. É isso que o mundo está fazendo para impedir que a praga se espalhe. Mas eu pergunto o que Moisés fez, aquele que conhecia os propósitos espirituais que estava por trás. O que Moisés fez? Ele correu para mandar Arão para fazer a expiação. A expiação dos pecados. Pegou o fogo do altar, fez o procedimento que tinha que fazer e trazendo para a nossa realidade essa expiação é o arrependimento. Que a Bíblia diz que se confessardes os nossos pecados, vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o arrependimento, é a oração, é a conversão, é a humilhação. Essa é a ação espiritual para conter o espalhamento. Percebe o paralelo? Percebe a diferença das duas ações? Percebe os dois níveis de ações bem diferentes? Querido, eu tenho olhado para o Brasil, para muitos cristãos, essa semana, e eu tenho ficado absolutamente chocado com o que eu estou vendo. Eu tenho olhado para o Brasil e eu tenho visto líderes dos poderes constituídos da República brigando entre si, governo federal brigando com os governos estaduais, governos brigando com a imprensa brigando com o governo, uma parte da população dizendo para ficar em casa, outra parte dizendo para ir para trabalhar, os empresários contra os funcionários públicos, os trabalhadores contra os funcionários, contra os empresários. Nós estamos vendo um tsunami se aproximando e cada dia mais próximo. Nós já falamos da gravidade, nós já estamos vendo o tsunami, nós já estamos ouvindo o tsunami, vendo os estragos que ele está fazendo ao longo do caminho. E as pessoas aqui embaixo, no Brasil, se degladiando. Se degladiando. E o único texto que me vem à mente nesse momento é aquele texto de Paulo aos Gálatas. Se vos mordeis e devoreis uns aos outros, cuidem para que não sejais mutuamente destruídos. Brigando desse jeito, disputando espaços num momento de calamidade desse, o que pode acontecer é todos serem destruídos. E o que me entristece são até cristãos entrando na briga. Cristãos brigando sobre a melhor solução a ser tomada do ponto de vista humano.
cristãos mais absorvidos e envolvidos nas estratégias do homem, do mundo pagão, disputando sobre a melhor estratégia deles para conter a peste, a praga. Irmãos, diáconos, até pastores, envolvidos nessas disputas, nessas brigas relativas às estratégias humanas. E aí a pergunta, onde está Deus nisso? Onde está a oração? Onde está o arrependimento? Onde está a humilhação? A onda se aproxima e o Brasil, que não conhece a Deus, se degladeia sobre as melhores estratégias para conter o anjo destruidor. E o que a igreja faz? Se junta a essa briga. Isso é inacreditável. É inacreditável. Olha para a sua Bíblia, olha para os textos bíblicos, olha para a situação do ponto de vista espiritual. Olhe para as únicas ações na Bíblia que seguraram a ira de Deus, o juízo divino, que não era uma coisa tão incomum. O juízo divino não é só para acabar o mundo. É para levar o povo ao arrependimento. Olha para a sua Bíblia e começa a fazer o que Moisés fez. E foi rápido. Quando Moisés ficou sabendo, a praga começou, ele foi rápido, ele sabia que tinha que ser rápido. Como as autoridades estão fazendo as coisas rápido, os crentes, as igrejas deviam estar fazendo rápido. Nós precisamos agir rapidamente. A peste já começou. A gente não tem tempo para perder com papo furado, com debate político, com entretenimento para crente. A gente não tem tempo. Já começou. Moisés agiu rápido, mas agiu rápido para quê? Para buscar Deus, para começar a orar, para começar a espiar os pecados, arrependimento. E nós precisamos imediatamente buscar a Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, buscar arrependimento. Eu comecei, irmãos, 40 dias. Já estou no 6º dia. Oração, 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 meditação, buscando a Deus. Alguns irmãos, eu já sei que começaram também, estão fazendo. Eu já disse em outras ocasiões que eu sou contra campanhas de 40 dias agendadas, como se as situações da vida fizessem agendamento para acontecer. Campanha de 40 dias, busca a Deus, 7 dias, 10 dias, seja o que for, são campanhas para momentos emergenciais. Você não marca data para esses momentos. Eles acontecem e quando acontecem tem que haver uma mobilização imediata, rápida. A reação tem que ser rápida. Então nós precisamos nos mobilizar seriamente em oração, em busca de Deus, em arrependimento. Se você diz, Ricardo, mas eu não tenho nada assim, não estou fazendo nada, não estou na prostituição, não estou em idolatria, me dobrando em ídolo nenhum. Os pecados mais difíceis
são aqueles que ficam escondidos, que as pessoas nem se dão conta que estão praticando. As idolatrias mais complicadas são aquelas sutis. Não é você se dobrar perante uma estátua. É a idolatria que está dentro do coração. É a prostituição que está dentro da mente. É a rebeldia de espírito que não se manifesta em coisas muito concretas. Em 5, 6 dias de oração, irmãos, Deus já trouxe situações de arrependimento para mim em mais de 5 anos. 5, 6 dias de oração intensa, de busca intensa. Você pode ter certeza que tem, mas só vai acontecer, só vai aparecer quando você começar a buscar de verdade. O mundo vai seguir estratégias. E está seguindo. Mas nós sabemos que se é a mão de Deus agindo, não existe estratégias humanas que podem conter. Mas nós sabemos o que pode frear o curso das coisas. Moisés sabia. E por isso morreram só 14.700 pessoas, porque Moisés agiu rápido. Agiu rápido com o quê? Com isolamento? Não. Com oração e arrependimento. Então eu queria deixar essa meditação com os irmãos e continuar convocando todos para estarmos em campanha. Você vai estabelecer aí 40 dias, 10 dias, 15 dias, mas estabeleça e busque. Porque se você não buscar a Deus, não for capaz de buscar a Deus, numa situação como essa, olha, sinceramente, eu não sei quando você vai ser capaz de buscar Deus. Do que você vai precisar que aconteça para você buscar Deus. Então vamos nos unir. Vamos buscar a Deus. Vamos nos concentrar em orar, em colocar a nossa vida diante de Deus. Em consertar nossa vida. Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês hoje. E no próximo estudo, não sei ainda se vou fazer na quarta ou no domingo, eu quero avançar com vocês para o resto dos textos bíblicos que falam sobre esse tema no Antigo e no Novo Testamento. Então eu peço a Deus que Ele nos ajude. E eu quero fazer uma breve oração com vocês agora. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que vem com esclarecimento, que vem com direção, que vem com sabedoria e que nos mostra aquilo que o mundo não enxerga, que é o que está por trás dos acontecimentos. Aquilo que o mundo não enxerga, que é o mundo espiritual. O Deus que governa todas as coisas, o Deus que é santo e que é justo. E nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos proteja e nos guarde, guarde a nossa família, cada integrante da nossa família. Mas nós sabemos que isso também depende de como está a nossa vida com o Senhor. Isso depende de como está a nossa relação com o Senhor. Se nós temos uma relação verdadeira com o Senhor. E por isso nós colocamos a nossa vida diante do Senhor.
e pedimos, ó Pai, que perdoa os nossos pecados, que cada irmão, que cada irmã da nossa igreja, da nossa comunidade, de outras igrejas estejam se colocando diante de Deus, colocando suas vidas abertos para receber a instrução, a exortação do Senhor. Que o Senhor revele a cada um de nós aquilo onde temos falhado, onde temos nos desviado, onde temos esquecido de coisas que o Senhor já tinha nos ensinado, para que nós consertemos o nosso caminho, para que nós possamos voltar àquela direção que o Senhor uma vez havia nos colocado. Pai, faz uma obra no meio do teu povo que se chama pelo teu nome. Levanta pessoas com sabedoria, cheias do Espírito Santo, que possam levar outros a buscar a Deus, a clamar, a se ajoelhar, a se humilhar, Pai. Que a humilhação do mundo e dessa nação possa começar por aqueles que são os filhos de Deus, que já começaram a sua vida cristã com o arrependimento, com a humilhação, mas que muitas vezes esquecem disso. Esquecem que nós somos aqueles que se arrependeram e aqueles que se arrependem todos os dias. Nós não somos melhores, nós não somos moralmente mais perfeitos, corretos. Nós somos simplesmente pecadores, mas que agora dependemos da graça do Senhor, que fomos remidos e lavados pelo sangue do Senhor. Isso não nos faz melhor do que ninguém, mas nos faz aptos para buscar a misericórdia do Senhor e de recebê-la em nossas vidas. Por isso eu te peço que o Senhor invada o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo com o teu Espírito, com a tua revelação, com a tua graça, com a tua sabedoria, e que nós possamos, arrependendo-nos dos nossos pecados, sermos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, nesse momento crítico que o mundo atravessa. Pai, te agradecemos por esses momentos e continua instruindo e usando a tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.